Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesta noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ler os versículos de 1 a 4. E a palavra diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Amém. Meus queridos irmãos, gostaria de trazer um tema para os irmãos nesta noite a respeito da evangelização, refazendo os passos da evangelização primitiva. Esse texto do capítulo 8, todo ele serve para nós como um tipo de exemplo ou de paradigma para que nós compreendamos o tema da evangelização e, por sua vez, do evangelismo na igreja primitiva. É lá que nós devemos buscar a inspiração para a nossa vida como igreja. Lucas, autor de Atos, nos conta com muitos detalhes a história da evangelização que nós precisamos hoje lembrar e praticar como igreja, como crentes. Evangelização significa evangelho em ação, vivido. O Novo Testamento apresenta o evangelho em duas formas. A primeira forma é como substantivo. Assim está em Marcos, capítulo 1, versículo 1, onde Marcos, ele como que define o evangelho da seguinte maneira: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, o que ele vai então contar nos capítulos do seu livro, do 1 ao 16, trata-se do Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? É uma definição teórica? Não. O Evangelho é o conjunto das experiências vividas por Jesus e dos ensinos que ele deixou. Isso é Evangelho. O Evangelho, portanto, é a totalidade da vida de Jesus enquanto esteve na forma humana conosco. Pois bem, Marcos, então, apresenta o Evangelho ao apresentar Jesus. Simples. E em Paulo, muitas vezes, também acontece de Paulo referir-se ao Evangelho na forma de um substantivo. Então, Marcos e Paulo são unânimes em mostrar que o Evangelho, ele é um substantivo. Isso significa que ele traz em si o seu próprio conteúdo. Evangelho não é alguma coisa ao qual se acrescentam definições.
O Evangelho é aquilo que ele é, do jeito que ele está aqui apresentado pelos evangelistas. Quando nós cremos no Evangelho, nós cremos em todo o conteúdo do Evangelho. Portanto, da vida, dos ensinos, das obras, dos pensamentos, das orações, do caminhar, de tudo, enfim, que compõe a existência de Jesus. Mas também, o Novo Testamento apresenta Evangelho na forma de um verbo de ação. Esta forma ela é predominante em Lucas e no livro de Atos. Atos 8, então, é onde esta forma verbal se expressa com toda a sua força missionária. Ou seja, aqui no capítulo 8 e no restante do livro de Atos, evangelho é um verbo de ação. Evangelho equivale a evangelizar, a proclamar as boas novas, a testemunhar. Então é isto que dá o sentido do evangelho no livro de Atos. Lucas sempre usa esta forma verbal, sempre. Há, portanto, uma força que une o substantivo e o verbo. E o sentido sempre vai do substantivo para o verbo. Ou seja, o que define a ação da igreja é o conteúdo do evangelho. O que define a nossa experiência cristã é o conteúdo do evangelho. Enfim, daquilo que nós cremos, daquilo que nós, então, devemos falar. O Salmo 116, versículo 10, o salmista exclama: "Cri, por isto falei". Ou seja, é uma coisa absolutamente direta. É impossível crer e não expressar o que crê. É impossível dizer eu creio, não é? Sem verbalizar isto. Você não pode crer só para si. A fé não é simplesmente um solilóquio do indivíduo consigo mesmo. A fé é uma coisa que faz, digamos, com que o indivíduo verbalize aquilo que ele crê. E verbalizar é testemunhar, contar, dar forma, através da linguagem, àquilo que eu acredito, eu creio. Mas também outras duas formas ainda são aqui interessantes, especialmente aqui no capítulo 8 de Atos. Aqui define Filipe, porque o capítulo 8 de Atos é o capítulo de Filipe. E o que define Filipe? É a expressão evangelista. Evangelista é como Filipe está identificado no Novo Testamento. Atos 21, 8, por exemplo, diz que Filipe, eles ficaram na casa de Filipe. Deixa eu ler o texto para a gente poder dar mais objetividade ao que queremos mostrar. No dia seguinte, aqui é Lucas contando, partimos, Lucas estava com Paulo, e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ou seja, um dos diáconos lá do capítulo 6. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, jovens, virgens, que eram profetisas, portanto, ministras do Evangelho. Então, Filipe é assim identificado, como o evangelista. Mas, além de evangelista, outra forma é instituída na Reforma Protestante. Veja que, durante todo esse período que vai da Igreja Primitiva até a Reforma Protestante, nós não temos qualquer alteração na identificação do que seja Evangelho. Mas na Reforma, nós temos uma grande revolução religiosa. E agora, dia 31,
nesta semana, vamos comemorar o dia da Reforma, que é a data em que Lutero fixou nas portas da capela em Wittenberg as suas 95 teses. Se você tiver um tempinho, baixa lá na internet as 95 teses de Lutero e dá uma olhada naquilo que foi o documento que desencadeou todo esse processo da reforma. Então, na reforma, o adjetivo é agora evangélico. Só na reforma é que nós passamos a ser chamados de evangélicos. Então, isto identifica a igreja. O que a igreja é? Evangélica. E a outra? Católica, ortodoxa e assim por diante. Mas o termo evangélico ou evangélica se tornou então um termo exclusivo das igrejas que se formaram a partir da reforma protestante. É como Paulo também define Timóteo, não é? Timóteo é o grande evangelista, e assim o termo é definido e se apresenta desde os dias de Marcos até os nossos dias, claro, porque nós somos evangélicos, nós não somos outra coisa. Nós devemos sempre lembrar desta nossa identidade. Nós somos produto do Evangelho. Nós somos aqueles que têm as qualidades, não é, do Evangelho, nesse adjetivo, evangélico. É interessante porque em Atos, os discípulos vão ser chamados de cristãos, pela primeira vez, em Antioquia. E cristão é, então, o nome, não é? É o apelido com que a igreja, os crentes, foram identificados ao longo dos séculos. Então, eu estou fazendo esse destaque porque na reforma houve esta mudança significativa. Ou seja, o que é, na verdade, igreja e o que é o crente? O crente é aquele que traz em si o conteúdo do evangelho. Não aquele que traz a tradição religiosa, não aquele que está identificado com uma igreja ou uma denominação, mas é aquele que tem em si o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, como a igreja poderia esquecer isso, não é? E quais são os passos que nós devemos, então, agora observar, lendo este capítulo 8 de Atos? O que na verdade, a forma da evangelização? Como é que a igreja pratica o evangelho? Então, vamos usar aqui a palavra evangelizar. Evangelizar é aqui testemunhar. No capítulo 8, logo na primeira parte aqui, no verso 4, diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Por toda parte, pregando o evangelho. A tradução que nós temos aqui impede que a gente veja qual é realmente a palavra que está lá no texto bíblico. A palavra é evangelizar a palavra, não é pregar a palavra. Pregar no grego é outro termo. Evangelizar é a palavra que aparece aqui. Então a igreja é aquela que ia por toda parte evangelizando a palavra. É interessante essa ênfase de Lucas, porque ele está querendo mostrar aqui como é que a igreja, ela anunciava as boas novas. Palavra é sinônimo de boas novas. Palavra é sinônimo de evangelho. Quando se fala em palavra, se lembra da palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então o evangelho é a palavra que se fez carne. É Jesus na sua plenitude.
Então, ao testemunhar, nós contamos aquilo que experimentamos. Evangelizar nada mais é do que compartilhar experiência com o Evangelho. Às vezes, a gente foca exageradamente em certas fórmulas de evangelismo. Evangelismo não é realmente a aplicação de certas fórmulas. Evangelizar é simplesmente contar o que o Evangelho significa para você. O que ele fez na sua vida. Então é contar a experiência. No caso destes aqui, que foram dispersos por toda parte, onde eles chegavam, certamente lhes perguntavam: o que foi com você? O que você faz aqui? De onde você vem? E aí então eles tinham oportunidade de contar aquilo que aconteceu com eles. E o que é que aconteceu com eles? O que causou aquela situação que os levou a sair de onde moravam para peregrinar em outra terra? O Evangelho. O Evangelho. Ali, dispersos, eles podiam dizer o que havia acontecido com eles, para que eles se tornassem então aqueles peregrinos do mundo. O Evangelho, a perseguição por causa do Evangelho, nos expulsaram da nossa cidade. O Evangelho, e nós não abrimos mão do Evangelho, preferimos o Evangelho do que a própria casa. Pedro chama os cristãos de sem casa. Sem casa. Sem lar. É assim que ele identifica os cristãos na sua primeira carta. Aqueles que não têm casa, que não têm lar, que vivem como dispersos, são aqueles da dispersão. Pois a dispersão dos primeiros cristãos, ela foi provocada pela perseguição. O objetivo da dispersão pela perseguição e prisão era desmobilizar a igreja e eliminar a força da fé. Paulo, ainda Saulo, ele consentiu na morte de Estevão e ele foi o principal articulador desta perseguição em Jerusalém. Ele era aquele que comandava a perseguição. Não só ele agia como um juiz itinerante, decretando inclusive a morte, como foi o caso de Estevão, como ele também tinha consigo uma guarnição dos soldados do Sinédrio, com os quais ele confiscava, expulsava, batia, porque eram aplicadas penalidades, não é? Na forma de castigo. Depois, mais tarde, ele mesmo vai dizer: olha, eu próprio sofri da parte dos judeus, não é? Aquelas chibatadas. Mas isso quando ele se converteu. Agora ele era o perseguidor. Mas o que eles pretenderam não deu o resultado pretendido. Aí está a mão de Deus. Porque os que foram expulsos, foram ameaçados, foram dispersos, diz o texto que eles iam por toda parte, evangelizando a palavra. Não puderam calar aquela igreja primitiva. Do mesmo modo, hoje, nós somos como que aqueles dispersos pelo mundo, em cada cidade, em cada lugar. Os cristãos estão por toda parte. Os evangélicos, com certeza, por todas as partes, por todos os países. São os dispersos da terra. Estão ali. E não podem estar ali simplesmente. Eles estão ali por causa do testemunho do Evangelho. Cada um de nós está no lugar que está, porque Deus nos colocou aí, e Ele quer que nós sejamos as suas testemunhas na terra. Somos, na verdade, todos dispersos, todos somos peregrinos, por todas as nações.
portanto, como nos chama Pedro, aos peregrinos da dispersão, aos sem casa, sem lar da dispersão. O mundo precisa saber quem somos, precisa saber o que cremos. Nós somos, portanto, as testemunhas do Evangelho. Evangelizar é testemunhar. Evangelizar, primeiramente, é testemunhar. Não é fazer eventos, não é promover programas X ou Y, não é elaborar projetos, ou seja, o Evangelho não está, o conteúdo dele não está em projetos ou até mesmo em campanhas. O conteúdo do Evangelho está na pessoa. O mundo não vai ver o Evangelho no templo, simplesmente. O mundo vai ver o Evangelho na sua vida. Ele te observa. É o conteúdo que você tem dentro de si que vai, na verdade, fazer diferença diante das pessoas com as quais você convive. Portanto, evangelizar é testemunhar. Testemunhar que somos da nova criação. Portanto, que nós somos o futuro. É dizer que a velha criação cumpriu sua função. E que agora, como salvos por Cristo Jesus, nascidos de novo, nós somos a geração dos que estão destinados ao futuro. Bem, isto é o que os dispersos faziam. Inclusive, vem aí a história de Filipe, não é? Que também se juntou a esses dispersos, era um evangelista itinerante. E aqui ele desce a Samaria e ele percorre toda aquela região evangelizando. Evangelizar, em segundo lugar, é pregar a Cristo e o reino de Deus. Ora, Cristo e o reino de Deus representam a mesma realidade. Cristo é que reina. Cristo recebeu o reino do Pai. Evangelizar, então, é tratar desta nova ordem que se estabeleceu a partir da ressurreição de Jesus Cristo. É uma nova ordem. Deus instituiu uma nova ordem. Deus fez uma grande intervenção no mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E esta intervenção, ela tem validade para toda a eternidade. É uma nova ordem de coisas. Nós é porque estamos acostumados a esta velha criação. Nós estamos acostumados ao cotidiano. Nós estamos acostumados com aquilo que tradicionalmente a humanidade pratica, o modo como pensa, como conhece as coisas, como projeta o futuro, como cria suas famílias, etc. Nós estamos muito ambientados nesta velha criação e às vezes não temos a percepção de que uma nova ordem já iniciou. Hoje nós estamos debaixo de uma nova ordem de criação. É a nova criação. Portanto, pregar a Cristo e o reino de Deus. Evangelizar é tratar da nova ordem, da grande intervenção de Deus no mundo. Aqui no versículo 5, diz que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, esta nova ordem, ela veio realizando transformações sucessivas, para que ficasse evidente a intervenção de Deus na realidade humana. No versículo 12, novamente Filipe, quando, porém, deram crédito a Filipe,
que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles iam sendo batizados. Assim homens, como também mulheres. Ou seja, na medida em que Filipe pregava a respeito de Cristo e do reino de Deus, as pessoas se entregavam a Jesus Cristo. As pessoas compreendiam aquela era inaugural com a nova ordem de coisas que Deus estava estabelecendo sobre o mundo. Daí que o tema de Filipe era esta intervenção de Deus. A mesma coisa que João Batista fez. João Batista também veio falando da intervenção de Deus e de como Deus estava preparando para enviar o seu Filho. Olha, a mensagem a respeito de reino de Deus no Novo Testamento, ela significa intervenção de Deus. Não é para a pessoa passar a sonhar e a imaginar com um reino, onde tem um rei, onde tem um castelo, onde tem coisas espetaculares. Não! Aliás, os teólogos têm insistido que a expressão reino de Deus, ela é dúbia, ela pode levar a um entendimento equivocado daquilo que ela realmente significa. Reino de Deus significa exatamente reinado de Deus. Não está se referindo a um espaço ou a um tempo, mas a um governo. Há uma ação de Deus que governa. Há uma ação de Deus que é soberana, que determina. Há uma ação de Deus que intervém no tempo dele e não no tempo do homem. Isso é governo de Deus. Portanto, ele interfere na ordem humana. Ele interfere na ordem histórica. Aliás, esta é a razão que Lucas, ao iniciar o Evangelho, ele começa falando a respeito de recenseamento romano. Ora, para que falar de Império Romano? Pelo fato de que Deus estava intervindo em um tempo que o Império Romano comandava o mundo. E enquanto o imperador romano dava uma ordem por um lado, Deus estava agindo por outro. E ele então realiza o nascimento de Jesus, o Rei dos Reis, o Imperador dos Imperadores, exatamente naquele contexto da ordem do imperador romano para recensear o império, ou seja, para contar aqueles que eram dele. Esse era o objetivo do recenseamento. Quem são os meus? Quantos são? Onde estão? Essa é a pretensão dos governos humanos, ter o controle sobre os cidadãos, tratando-os como se eles lhes pertencessem. Nós não pertencemos ao governo brasileiro. Nós pertencemos ao governo de Cristo Jesus. Jesus disse aos discípulos: vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não é pela sua certidão de nascimento que você deve se alegrar, nem pelos bens que você possui, nem pelo tipo de governo que está governando sobre a sua nação, mas sim pelo tipo de governo que está dominando o seu coração, o reino de Deus. Então significa dizer, chegou o novo reino de poder, e ele tem um rei, e o seu nome é Jesus. O Apocalipse proclama o seguinte: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, e já começou a reinar. Ora, é incompatível você pensar que está debaixo de um governo presidencial da República Federativa do Brasil, e que deve a este governo toda a sua fidelidade, e ao mesmo tempo confessar
que você pertence ao reino de Deus e que deve ao Senhor toda a sua fidelidade. Quando nós evangelizamos, nós precisamos deixar claro que nós servimos a um outro reino, que o nosso rei, quem nos governa, é Jesus, e que Deus, na sua soberania, já instituiu essa nova ordem. E por isso o Filipe falava àquelas pessoas a respeito do reino de Deus, não do reino de Roma, não do rei dos judeus, mas do reino de Deus. Aceitar o evangelho é aceitar o governo de Deus sobre a sua vida. E esta é a verdadeira revolução que nós podemos mostrar ao mundo. É o melhor que nós podemos dar ao mundo. É dizer a ele: olha, o seu tempo de governo acabou. O tempo do seu controle findou. Nós agora podemos estar debaixo do controle do governo do soberano Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós não somos daqui. Nossa nacionalidade não é esta aqui. Nosso destino também não é aqui. E o nosso testemunho é daquilo que tem tocado o nosso coração, o Evangelho. Em terceiro lugar, evangelizar é alcançar ou buscar pelos que estão separados. Quem é que estava separado no caso aqui do capítulo 8? Os samaritanos. O capítulo 8 é toda uma peça literária, uma narração maravilhosa, que, compreendendo o contexto cultural e histórico que a envolve, a gente percebe então como que Lucas trabalhou isto. Ele coloca a evangelização dos samaritanos na mão de Filipe, não na mão do apóstolo. Ele mostra como que Filipe abriu as portas, como que Filipe agiu na liberdade do Espírito. No plano de Deus, a salvação vem para todos, é ofertada a todos, e os samaritanos não podem ficar de lado, porque o próprio Jesus foi lá. O próprio Jesus disse aos apóstolos: é necessário passar por Samaria. Ora, aquele caminho os apóstolos não fariam, porque o caminho que descia da Galileia para Jerusalém não passava em Samaria, porque os samaritanos não eram aceitos, os samaritanos eram os rejeitados. Mas o próprio Jesus entrou na vida deles e nas aldeias deles, e ali passou pelo menos 2 dias visitando as aldeias dos samaritanos. Era necessário entrar em suas aldeias, era necessário passar por Samaria. Os mais rejeitados da terra pelos judeus agora são ovelhas que o pastor busca, são amados do Pai. Qual é o tipo de pessoa que você não quer ver na sua frente? Não quer que bata na sua porta? Que você nunca iria na casa dela? São os samaritanos. São os samaritanos. O julgamento dos homens rejeita, mas o amor de Deus aceita, busca e dá a eles a mesma salvação oferecida ao judeu. Isso para o judeu é uma ofensa. Mas Deus não segue as ideias dos judeus, viu? Deus não segue as ideias de Israel. Deus tem ideia própria. Deus age por conta própria. E Deus disse: não, os samaritanos são meus também. E disse a Filipe: vai lá. Acho que já estou aqui no 4º lugar. Evangelizar é ensinar aos estrangeiros agora. Capítulo 8, os estrangeiros, representados na figura do embaixador da Etiópia, aqui chamado ministro das finanças da Etiópia, um eunuco, prosélito, que naquele ano, exatamente naquele Pentecoste, em que o Espírito Santo veio sobre a igreja, ele estava em Jerusalém.
e agora estava indo embora, mas com muita dúvida na cabeça. Ele tinha até comprado um livro, um rolo, né, do profeta Isaías, coisa caríssima naquele tempo, valia uma fortuna, mas ele estava voltando para casa com aquele livro do Antigo Testamento, não é? Mas não compreendia o que estava ali. Ora, a importância de ensinar os estrangeiros distantes, ou aqueles que estão entre nós, os imigrantes que aqui chegam, e que têm agora a oportunidade de conhecer o Evangelho que nós cremos. Venha do Haiti, venha da Venezuela, venha de qualquer outro país do mundo, chegando aqui, a oportunidade de nós levarmos a eles o Evangelho de Jesus Cristo. Então Filipe é enviado pelo anjo do Senhor ao deserto, onde, é claro, o povo de Israel peregrinou por 40 anos. Exatamente naquela região que os israelitas peregrinaram, e que agora era a estrada que descia, não é, de Jerusalém para o Egito, e dali para a Etiópia. E então o anjo do Senhor, que esteve com Israel naquelas mesmas estradas, naquele mesmo deserto, ele diz a Filipe: vá para a região do deserto. Filipe pode ter pensado, mas não tem ninguém lá. Mas Filipe não pensava assim. Filipe era submisso. Filipe era cheio do Espírito Santo. E ele imediatamente atendeu, porque sabia que se o Espírito estava impulsionando ele, é porque tinha alguma coisa para ele lá. E ele foi guiado pelo anjo do Senhor. E este anjo do Senhor, aqui, aí para quem gosta da teologia, é o Espírito Santo. A gente fala do anjo do Senhor no Antigo Testamento, de revelações e manifestações do anjo do Senhor. Aqui, no texto de Atos, Lucas está usando a expressão de modo substitutivamente a Espírito Santo. O anjo do Senhor é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é o anjo do Senhor. E ele impulsiona Filipe. Filipe vai. E o Espírito do Senhor diz a Filipe: emparelha com a carruagem. E Filipe emparelhou com aquela carruagem. E o etíope, então, o convida para subir e explicar o que significava o que ele estava lendo. Agora veja a situação então, não é? Aquele etíope que voltava de Jerusalém vazio, cheio de dúvidas, agora é evangelizado. Ele é evangelizado e agora ele tem então a escritura plena. Ou seja, ele antes tinha um livro que ele não compreendia. Agora, com a lição ministrada por Filipe, ele tem o significado, ele tem o sentido, e ao compreender, ele pode então crer, porque não dá para crer sem compreender. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E agora ele que voltava vazio, mediante o trabalho de evangelismo de Filipe, ele volta de coração cheio. Ele entendeu o Evangelho nas Escrituras. Há pessoas que dizem: eu leio a Bíblia, mas não compreendo. Ora, ler a Bíblia e não compreender não traz resultado. É preciso compreender. E ao compreender, crer. E então foi o que Filipe
disse para ele diz, olha, tem água aqui, posso batizar? Veja que Filipe já tinha feito uma classe de catecumenato com ele lá, pastor. Até o batismo. E Filipe disse, pode sim, se você crer de todo o teu coração. Ele disse, eu creio. Olha que satisfação, olha que resposta maravilhosa, não é? Eu creio. Esse eu creio que a alma diz, não que a boca diz, mas que o coração diz, é o que torna apto uma pessoa para o batismo. E eles desceram as águas, ele foi batizado e voltou cheio de alegria para a Etiópia. Foi o primeiro evangelista da Etiópia. A Etiópia, naquele tempo, era um reino muito rico. E o evangelho chegou lá muito cedo, porque o etíope, que era o ministro das finanças, foi evangelizado por Filipe. Filipe, o evangelista. Que maravilha. Agora, para o último ponto. Evangelizar é caminhar evangelizando. O gerúndio aqui é muito importante. Esses dias alguém me ligou e perguntou, pastor, aquele texto de Mateus capítulo 28, é ide ou é indo? Isso é uma ovelha que eu tive há alguns anos atrás, que ainda me procura até hoje para conversar sobre alguns assuntos bíblicos. Havia ali uma polêmica que ela havia ouvido. Se é um imperativo ou se é um indicativo. Na verdade, a expressão lá é um gerúndio. Gerúndio na língua portuguesa é aquela forma verbal que apresenta a ação contínua. Indo. Foi a palavra que Jesus usou lá em Mateus, no capítulo 28. A gente toma como imperativo, um mandamento, não é? Mas o mandamento, ele é mais abrangente, porque ele não trata de cumprir uma ordem, ele trata de viver uma ordem. Indo, por onde for, onde estiver, eles iam por toda parte, pregando a palavra. Mas Filipe, diz o verso 40 de Atos, veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. É o indo, caminhando. Ou seja, é como se ele estivesse falando, no seu cotidiano, onde você estiver, seja o que você estiver fazendo, onde você estiver trabalhando, não é? Ali está o seu campo missionário, porque ali está o espaço onde você pode viver a fé, onde você pode viver o conteúdo do Evangelho, onde você pode ser identificado como evangélico, mas não se esconda, né? Que diz que tem alguns evangélicos que são agentes secretos de Deus, né, Ilson? Esses agentes secretos de Deus. Então, aqui está o modelo de Filipe para a nossa Judéia, por exemplo. No versículo 40 que lemos, ele foi caminhando, foi andando pelas cidades, pelas aldeias. Qual era essa região em que Filipe estava? Vocês sabem? Azoto. Onde fica Azoto? Gaza. Onde fica Gaza? A própria Cesareia, onde ele vivia. Sabe que região é essa?
região da Filistia, atual Gaza. Onde está a guerra aí. Agora, Filipe, então, ele saiu por toda aquela região dos filisteus. Ele saiu sem qualquer preconceito. Ele saiu e ele foi testemunhando por toda aquela região, aquele caminho dos filisteus. Gaza, Asquelon, Azoto, aquela região do litoral. E aqui a gente percebe uma coisa interessante. Filipe, ele faz um semicírculo. Eu não sei, acho que foi intencional o que Lucas mostra aqui, porque ele sai e ele faz um semicírculo, abrangendo toda a parte da Judéia e depois da Filistia. E é interessante que aqui esse capítulo 8, ele marca claramente aquela ordem que Jesus deu aos discípulos a respeito do testemunho. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso que eu disse, esse capítulo 8 de Atos, ele é um capítulo paradigmático, não é? Ele exemplifica toda essa dimensão missionária que a igreja precisa atender, até mesmo os filisteus. A evangelização, ela não está dividida por guerras. Posso repetir isso? Evangelização não está dividida pelas guerras que acontecem no mundo. O evangelho, ele não é demarcado. O evangelho é universal. O evangelho não tem partido. O evangelho não tem nacionalidade. O evangelho não faz, digamos, opção por exército X ou Y. O evangelho não é israelita. O evangelho não é palestino. O evangelho não é russo. O evangelho não é brasileiro. O evangelho não é americano. O evangelho é para todos. Nesse clima de guerra que nós estamos vivendo, lembre-se disto. Lembre de orar por aqueles, por exemplo, que em outras circunstâncias ninguém oraria, não é? Por que eu vou orar pelos inimigos de Israel? Eu estou enfrentando uma situação interessante nas classes de teologia, porque eu tenho alunos que são evangélicos, digamos assim, sionistas. Então, para eles, Israel é o território sagrado do mundo. Então, tudo que Israel faz, todas as iniciativas de Israel estão certas. Todos nós temos que apoiar Israel. Nós somos evangélicos israelitas. E eu estou aqui mostrando para os irmãos que o evangelho não tem que tomar partido nisso. O evangelho é para os palestinos, é para os sírios, é para os chineses. O evangelho é para todo mundo. Foi assim aqui na igreja primitiva. Filipe evangelizando o filisteu, Filipe evangelizando o samaritano. Ora, é assim o evangelho. Evangelho é feito com amor e não com ódio. Evangelho é feito quando nós buscamos a alma perdida. Evangelhos são para ovelhas que estão desgarradas e vivendo debaixo, muitas vezes, de regimes como a África do Sul, no apartheid, Estados Unidos, na época de Martin Luther King, e até hoje,
os negros têm que se reunir em igreja separada de brancos. O evangelho não é para o branco, o evangelho é para o branco, é para o negro, é para o amarelo, é para o índio, é para qualquer pessoa. Filipe ensina que o evangelho anda por nós, como andou por ele, que está em nós, como estava nele, é vivo em nós. Não há outra forma do mundo ver o evangelho se ele não o vir em nós. O evangelho não foi dado para ser testemunhado simplesmente por outdoors, por mídias ou por qualquer outro meio. O evangelho foi dado para ser testemunhado por pessoas, por vida, por experiência. E por isso Marcos, chamado evangelista, ele define o evangelho como sendo a vida, as andanças, as ações, os ensinos de Cristo, do Jordão ao Calvário. E a ressurreição. Terminando, meus irmãos. Desculpa, às vezes empolgo, passo da hora. Evangelho é Cristo Jesus inteiro em sua vida inteira. O Evangelho é Cristo inteiro em nós, e nós, como cristãos, somos o Evangelho inteiro na evangelização. Não se pode evangelizar pela metade, é o Evangelho inteiro, é a sua vida, é o que você crê, é o que você pratica, é como as pessoas te veem. Andamos movidos pelo Evangelho. Evangelizar é o Evangelho em movimento através de nós. Nem todos somos Filipe, mas todos somos dispersos. Nem todos somos didáscalos, isto é, mestres, como Paulo ou como Barnabé, mas todos somos testemunhas de Cristo, porque temos o testemunho em nós. Somos e estamos todos em Cristo. Neste tempo, nós somos então chamados a praticar a evangelização, que parece que como está sendo aqui tratada no capítulo 8 de Atos, parece que foi esquecida. A gente quer encontrar uma maneira de terceirizar a evangelização, de terceirizar missões. A gente quer encontrar uma maneira do outro fazer por nós. A gente quer encontrar uma maneira de se desresponsabilizar desta obra. Não dá, porque o evangelho é o que nós vivemos. Nós precisamos evangelizar com as nossas vidas e palavras, tanto etíopes, quanto samaritanos, quanto filisteus, quanto judeus, quanto aqueles que estão na Terra do Sol, no Buriti Sereno, no Paulo Pacheco, em Anicuns, aqui no Jardim das Esmeraldas e até os confins da terra. Viver de tal maneira que o Evangelho, ele flua de nós para os outros. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.